que houve a absoluta prevalecência aí dos moradores do Água Branca, né? E é muito interessante ouvi-los, porque o Água Branca, ele acaba servindo de exemplo, aquilo que na política a gente chama de paradigma, de amostragem, né? Um pouco do que vive a cidade hoje. Teve uma época que a cidade ainda era muito centrada nos seus chamados bairros centrais, vamos dizer assim, né? O Eldorado, alguma coisa lá no Industrial Amazonas, o Centro de Contagem, e alguns bairros eram tidos assim como, vamos dizer, no linguajar, no chavão, né? Como bairros mais periféricos, né? O Água Branca, apesar de estar muito próximo do Eldorado, ele sempre ficou lá, né? Ficou lá no cantinho dele lá. E hoje o que a gente percebe, pessoal? Esse fenômeno que vive o Água Branca é um fenômeno quase que generalizado na cidade. A cidade hoje está vivendo um processo de expansão. Os bairros estão crescendo, o número de moradores desses bairros aumentam e com isso aumenta também a demanda por infraestrutura urbana. E por que os bairros estão crescendo, pessoal? Bota isso na cabeça, não vamos esquecer nunca. Gente, o nosso país hoje tem um ritmo de crescimento exemplar no mundo. O nosso país hoje é a 6ª economia mundial. Nosso país hoje partiu do Reino Unido. O nosso país hoje, ele bate recorde de geração de emprego, ele tem produzido mais, graças à política acertada do nosso presidente Lula e com continuidade da nossa presidenta Dilma, governo da qual nós fazemos parte, o PCdoB desde a primeira hora, desde a primeira eleição do Lula. Obviamente que o país crescendo, a economia desenvolvendo, o mercado interno melhorando, o padrão de renda das pessoas melhorando, as pessoas vão construir mais, vão ter mais casas e a demanda vai. Então o Água Branca é exemplar, por quê? Primeiro, hoje o Água Branca não é mais, hoje o Água Branca virou um corredor de passagem, aquela abertura lá do túnel do Morada colocou em evidência o bairro está com um número maior de moradores, o comércio, você viu a pujança do comércio local, aquela avenida Água Branca no sábado de manhã, você parece que você está lá na rua Caetés, lá em Belo Horizonte, rua Caetés no sentido de movimento, né? No centro de Belo Horizonte, o comércio forte, muita gente na rua, muito supermercado, muito açougue, muita padaria, esse é o ritmo normal. E se o país avança, o município tem que acompanhar o ritmo. O município tem que acompanhar o ritmo. E vocês estão corretos. A demanda precisa aumentar. Se a demanda aumenta, os serviços públicos precisam aumentar. A questão do transporte, como bem lembrado aqui pelo Robson, a questão do serviço essencial, que é o serviço de banco. Banco hoje, pessoal, é um serviço indispensável na vida das pessoas. Você não faz nada se não for através de um serviço bancário, desde pagar sua conta de água, colégio, escola, né? Tudo é feito através de um serviço bancário. Você não faz mais aquela figura do dinheiro vivo, é até perigoso. Então existe a demanda disso, né? Existe também a demanda o bairro tem um melhor atendimento. E isso, pessoal, é uma via de mão dupla. À medida que o bairro vai crescendo, as demandas vão crescendo, qual é o caminho? O caminho é a política. É a política no sentido amplo, no sentido universal. Você precisa cada dia mais valorizar a organização popular dali. Ali, para vocês terem uma ideia, tem uma entidade comunitária, que é a UDC, uma entidade histórica, uma entidade que tem um papel fundamental. Vai ter eleição lá agora de novo, né? É importante a gente participar da eleição da UDC, da gente incentivar a comunidade
comunidade a participar, incentivar que tenha disputa, que tenha chapas, que seja um processo amplo, com a comunidade envolvendo, os mesmos moldes que foi, por exemplo, a eleição lá da Associação do Bairro Industrial, que é um exemplo de participação popular, que é um exemplo que faz muita pessoa votando, uma disputa saudável. Então a UDC também tem que ser esse exemplo. Nós temos que fazer com que as pessoas enxerguem que a associação comunitária é importante, assim como a Jovem, que também é uma entidade aqui da região, que vai ter eleição agora. Vamos abrir a entidade, chamar as eleições, trazer as chapas para participar, porque as associações de bairro, elas não podem ser um patrimônio privado, não pode ser de um grupeiro, de um grupinho de gente que vai estar interesses particulares, não. A entidade ela tem que estar em interesse da comunidade, ela tem que repercutir as demandas do bairro. Então a UDC ela tem esse papel fundamental, porque a entidade que é privada, que é apossada por meia dúzia, a gente tem que invadir e botar para correr, porque não serve. Isso não é papel de entidade, né? Entidade é para o povo, é para a comunidade, é para a comunidade se expressar, lutar. Então, dando um exemplo da UDC que é importante. Outro exemplo importante, a força política do Água Branca tem um exemplo muito positivo. O Água Branca valoriza os seus políticos. É um bairro que sempre elegeu vereador, tem hoje um grande vereador que eu reconheço, um parceiro, uma pessoa que a gente tem um grande respeito, que é o vereador William Barreiro, um grande vereador. Agora o Água Branca comporta mais representação política na Câmara. O Água Branca tem condições de eleger mais gente lá, tem potencial, tem força para isso, para aumentar a sua representação política. Isso tudo é um conjunto de fatores que vai ajudando a gente a enfrentar as questões, pessoal. A gente precisa entender que numa sociedade moderna, o caminho é o caminho da política, da participação, da democracia. Esse é o meio que nós temos para resolver os conflitos, para resolver as demandas. Aqui não é o Oriente Médio, onde resolve é na bala, né, na base da invasão de um país para o outro. Não, nós somos um país civilizado, um país da democracia, do respeito às regras do jogo. Então, pela política, nós vamos, a política universal, com P maiúsculo, a gente vai enfrentando esses problemas, né? Então, quando vocês trazem essas demandas, isso serve para a gente compreender a cada dia mais é importante cada um cumprir o seu papel, certo? Eu percebi aqui também, nas demais falas, pessoal, que é um processo assim, que é quase que natural, não deveria ser, mas é. O que acontece? Como nós estamos aproximando do período eleitoral, né? O período eleitoral, para quem não sabe, pessoal, começa somente no dia 7 de julho. Aqui não tem ninguém candidato, aqui nós não estamos falando de eleição. Aqui eu vi muita gente falando candidatura, nós não estamos aqui para tratar de candidatura, pessoal.